Eu vou mostrar agora toda a verdade que está por trás da decisão do Alexandre de Moraes contra os agentes da Receita Federal que descobriram o contrato de 129 milhões da sua esposa. PF faz buscas para apurar vazamento de dados da Receita de ministros do STF e parentes. Tá todo mundo achando que o Alexandre de Moraes se vingou dos agentes da Receita que descobriram esse contratinho de 129 milhões com um banco fraudulento que deu um golpe de 12 bi no banco público BRB. De fato, Alexandre de Moraes está sim se vingando desses agentes, mas não só isso. STF divulga nomes de servidores suspeitos de vazamentos. Nomes dos alvos da operação da Polícia Federal por vazamento de dados foram vazados, foram tornados públicos pelo STF. O próprio STF divulgou o nome de 4 agentes da Receita Federal no próprio site do STF. Se isso não for vingança contra esses agentes, não sei qual nome dar. Mas não se trata só de vingança. E aqui está a verdade por trás dessa decisão que agora eu quero mostrar para vocês. O Código de Processo Penal diz no seu artigo 157 que são inadmissíveis provas ilícitas. Prestem bem atenção nisso. São inadmissíveis, devendo ser tiradas do processo as provas ilícitas. Aí o parágrafo 1º vem e diz: são também inadmissíveis, ou seja, não são válidas, não podem ser utilizadas, as provas derivadas das ilícitas. Sacou onde está a sacanagem aqui? Alexandre de Moraes criou a blindagem para sua esposa. Moraes fala em acesso ilícito a dados para produzir suspeitas artificiais. Alexandre de Moraes disse: acessaram ilicitamente os dados do contrato de 129 milhões da minha esposa, e inclusive por finalidade ilícita. Ou seja, se esse acesso ao contrato de 129 milhões da esposa do Moraes foi um acesso ilícito, significa que nada pode ser feito com esses dados. Sua esposa não pode ser investigada, sua esposa não pode ser processada e responsabilizada. Por quê? Porque descobriram esses dados, descobriram esse contrato de 129 milhões por meio ilícito. Ou seja, tudo que vir agora, depois dessa descoberta, é ilícito por derivação. É aquilo que a doutrina chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, tudo que ela produz é ilícito. É isso mesmo. Moraes criou uma blindagem para sua esposa contra eventual investigação contra ela ou processo, que não poderão existir porque chegaram até esses dados do seu contrato de forma ilícita. Moraes decreta quebra de sigilo bancário de suspeitos para apurar venda de dados de ministros do STF. Os agentes da Receita acessaram esses dados com finalidade ilícita. Nada, então, poderá ser feito com esses dados. Acontece que a Receita Federal não precisa de autorização judicial para investigar transações suspeitas. Isso é pacífico na doutrina, na jurisprudência. Decisão do STF. Receita não precisa de autorização judicial para examinar a movimentação financeira do contribuinte. Então, em tese, não teria problema nenhum os agentes da Receita aqui acessarem esses dados desse contrato de 129 milhões com um banco fraudulento. É uma transação suspeita. Mas aonde que está a estratégia do Moraes? 2 pontos aqui. Primeiro, ele vem e diz que a finalidade desse acesso foi ilícita. Primeiro, ele disse que a finalidade foi para produzir suspeitas artificiais. E depois ele diz, inclusive, que há indícios de venda de dados de ministros. Então ele vem e diz, se a finalidade desse acesso é ilícita, significa que os dados que eles produziram e tiveram acesso são ilícitos e não poderão ser utilizados para fins criminais. São provas ilícitas
por derivação. O segundo ponto da estratégia é que, muito embora a Receita não precise de autorização judicial para apurar transações suspeitas, a Receita só pode apurar essas transações em procedimento instaurado. E o que estão dizendo é que esses 4 agentes da Receita, eles não instauraram um procedimento formal. Eles acessaram de forma irregular, o que também inviabiliza a utilização dos dados que foram descobertos e nunca poderão ser utilizados. Aí a própria Receita, de forma livre, obviamente, vem e confirma isso. Ó. Receita admite vazamentos de dados de ministros do STF e parentes. A Receita detectou quebra de sigilo fiscal da esposa de Moraes e de filhos de ministro do STF. A própria Receita vem e diz, ó, além da finalidade ilícita, houve a quebra de sigilo sem procedimento formal oficial instaurado, o que é irregular. Ou seja, gente, Alexandre de Moraes criou uma blindagem para sua esposa e seus filhos no contrato de 129 milhões. E por que ele precisou fazer isso de forma tão rápida? Lembram daquela decisão do Dias Toffoli dizendo que só ficarão no STF os casos que têm prerrogativa de foro? Pois é, e agora o Dias Toffoli, inclusive, saiu da relatoria do Master. Quem é relator do caso Master? Alexandre de Moraes precisou, então, criar uma blindagem para sua esposa e seus filhos, porque agora não é mais o Dias Toffoli à frente, agora é André Mendonça e sua esposa e seus filhos não têm prerrogativa de foro. Para evitar, então, que um delegado ou um juiz de primeiro grau façam algo contra sua esposa e seus filhos, ele já criou essa blindagem. Ó, esses dados que encontraram contra a minha família são ilícitos, então nunca poderão ser utilizados contra a minha esposa e meus filhos. Está aqui o verdadeiro motivo dessa operação contra esses agentes da Receita Federal. Blindar sua esposa e seus filhos contra qualquer ação do primeiro grau que esteja longe do seu alcance. Se um delegado honesto, por exemplo, quiser investigar esse contrato, basta a defesa fazer um HC, esse HC chega no STF, o STF dá uma canetada e fala, tranca a investigação, porque tudo que encontraram contra a esposa do Moraes e seus filhos foi de forma ilícita, então são dados ilícitos por derivação. Resumindo, o tal do contrato de 129 milhões do escritório da esposa do Moraes com o Banco Master nunca poderá ser utilizado criminalmente contra ela e os filhos do Moraes. Esta é a verdade por trás dessa decisão do Moraes contra os agentes da Receita Federal. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado, professor de processo penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.